Chegou um dos grandes momentos mais esperados na vida do bebê, mais esperado pelos papais, pelas mamães e pelas vovós, o dia da introdução alimentar. Você sabe se o seu bebê já está pronto para iniciar o primeiro alimento diferente do leite materno? Meu nome é Luciana Flores, eu sou médica pediatra e gastroenterologista pediátrica e hoje vamos conversar um pouco mais sobre isso. E se você tem interesse sobre assuntos desse tipo, eu recomendo que você se inscreva no meu canal. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de conversar com você sobre uma teoria muito importante, é a chamada teoria do sabor. Essa teoria, ela nasceu de acordo com alguns estudos científicos europeus e norte-americanos que concluíram que os órgãos sensoriais do bebê se formavam ainda intraútero. A partir do terceiro mês de gestação, aquele bebê já consegue desenvolver as suas próprias papilas gustativas. O que isso vai representar na vida desse bebê? A partir de então, no terceiro mês de gestação, esse bebê já consegue sentir sabores. E através do líquido amniótico, ele vai assimilando sabores. Além disso, através do leite materno, esse bebê também consegue perceber tais sabores. O que eu quero concluir com isso? A alimentação materna da mamãe enquanto gestante e enquanto no período de amamentação, ela vai ter uma reflexão direta na adaptação alimentar desse bebê. Se a mamãe teve uma alimentação equilibrada, saudável, rica em alimentos diversificados durante a gestação e durante o aleitamento materno, a chance desse bebê desenvolver uma adaptação melhor para a introdução alimentar será muito maior. Então eu te convido, mamãe que ainda está gestante, mamãe que ainda está em aleitamento materno, para agora mudar a sua dieta para uma dieta equilibrada, baseada em alimentos saudáveis, para que quando esse bebê atingir o momento exato da introdução alimentar, ter uma maior facilidade para assimilar esses alimentos. Então vamos lá. 4 são os sinais mais importantes de prontidão para saber se esse bebê está pronto para receber o seu primeiro alimento. Antes disso, a Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria preconizam que a introdução alimentar deva acontecer a partir do 6º mês de vida. Vários estudos já foram comprovados de que não há benefícios para o bebê se a introdução alimentar for realizada antes disso. Além disso, o leite materno ou a fórmula, quando é necessária, são alimentos ricos, completamente nutritivos e adaptados para a necessidade daquele bebê até o 6º mês de vida. Somado a isso, antes do 6º mês de vida, o bebê ainda não tem o trato gastrointestinal amadurecido, que será pronto para fazer a digestão de um alimento diferente do leite materno, podendo desencadear várias reações como cólica, gastroenterite, diarreias e desconfortos abdominais que a gente não quer que aconteça nessa fase. Então vamos lá. Se o seu bebê está no 6º mês de idade e já preenche esses 4 sinais de prontidão que nós vamos falar em seguida, pronto, está na hora de começar a nossa primeira papinha. Aliás, papinha é um modo de falar, nós não vamos introduzir papas. Eu já vou explicar isso logo na frente. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela lançou um novo estudo científico e ela comprovou que quanto menos líquido for oferecido aquele alimento para o bebê, melhor será para a adaptação. Então vamos lá. Primeiro sinal de prontidão. O bebê consegue sentar-se sozinho ou com apoio mínimo. Ele não precisa de ficar apoiado, ele senta, se coloca sentadinho, ele fica bem. E com isso ele sustenta o próprio pescocinho. Segundo sinal de prontidão, o bebê segura os objetos com a mão, segura, às vezes leva na boquinha e você vê que ele faz isso com bastante facilidade. Terceiro sinal de prontidão, o bebê não coloca tanto a linguinha para fora, que é o reflexo de protusão. Ele já diminuiu esse reflexo já muito, já não tem tanto esse reflexo que é tão reativo nessa fase. E o quarto, e não menos importante sinal de prontidão, é o bebê que observa os alimentos,
faz movimentos com a boquinha, pensando que vai ser alimentado, e isso ele começa a perceber o ambiente. Inclusive, essa é uma das formas mais saudáveis da gente fazer o bebê participar da alimentação, é comer na frente do bebê, para que ele acredite e entenda que isso é um hábito super saudável. Então, se o seu bebê já preenche esses 4 sinais, tem 6 meses, está na hora de começarmos o nosso primeiro alimento. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela orienta que os alimentos devem ser oferecidos em etapas. E na minha prática, eu sempre oriento as mamães a começar primeiro com as frutas. Por que isso? O leite materno e a fórmula infantil, elas têm um paladar mais puxado para o doce, mais adocicado. Então, as frutas, elas serão mais assimiláveis por esse bebê. Não há mistério. Qualquer fruta pode ser oferecida, desde que essa fruta seja madura. E o que eu sempre falo, dar preferência para as frutas da estação. Por exemplo, a época de manga, então vamos oferecer manga. Época de maçã, vamos oferecer mais maçã. Então, sempre dá preferência para isso. Como vamos fazer isso, então? Todas as frutas devem ser amassadas com garfo. Não vamos processar, não vamos bater no liquidificador e muito menos oferecer em forma de suco. O suco, ele já é contraindicado porque ele aumenta muito o teor glicêmico. E quando a gente oferece um suco para aquele bebê que ainda não teve nenhum contato com o alimento, a gente induz a esse bebê a depender cada vez mais de açúcar e lá na vida adulta ter uma chance maior de desenvolver obesidade. Então vamos começar primeiro com as frutinhas amassadas com garfo. Vocês já devem ter ouvido falar de um método bem conhecido que é o BLW, onde a gente oferece os alimentos inteiros na própria mãozinha do bebê para ele tentar levar à boca. Pode ser oferecido assim, mas eu já te falo, esse tipo de introdução, o bebê vai mais brincar do que ingerir. Então, você pode oferecer o alimento para que ele tenha contato através do tato, mas você também faça a introdução levando direto na boquinha para ele poder experimentar esse alimento de uma forma direta. Num primeiro momento, o bebê pode colocar esse alimento para fora. É normal, isso é um reflexo, mas é recomendável que esse mesmo alimento seja oferecido para esse bebê até pelo menos 12 vezes, repetidamente. Um exemplo, eu ofereci para ele banana, que é uma fruta mundialmente inicial na introdução alimentar. Ele não aceitou, não quer dizer que ele não goste. Você pode repetir até 12 vezes este mesmo alimento, até que ele assimile o gosto, aceite e degluta, tá? Então, se o bebê colocar esse alimento para fora, não quer dizer que ele não goste. Segundo passo, feito a introdução alimentar de frutas, vamos começar com a papa salgada. Como eu disse, mais uma vez, papa entre aspas, é só um nome que nós colocamos. Não vamos dar um alimento líquido em forma de sopa para esse bebê. E temos nesse momento, quando a gente começar com a primeira papa salgada, temos que dar a preferência para os grupos alimentares, colocando um alimento de cada grupo. Então, nós temos o grupo dos cereais, que aí entram arroz, massa. Temos o grupo dos tubérculos, que aí entram a batata, a mandioca, o inhame, a batata doce. Temos o grupo dos legumes, que aí são todos os legumes, né? Abóbora, cenoura, beterraba, tomate, abobrinha e por aí vamos. O grupo das hortaliças, sim, é importante oferecer hortaliças para o nosso bebê e sempre uma hortaliça que dê para ser refogada, como por exemplo a couve, o almeirão. O grupo das proteínas animais, que aí vai ser o ovo, vai ser o frango, vai ser o gado, vai ser o peixe. E por fim, o grupo das gorduras. A gordura mais recomendada para se iniciar nessa fase é a gordura que vem diretamente do porco, a banha. É a gordura mais saudável que nós temos. Se você não quer introduzir a gordura nesse momento, não tem problema. Só que quando você for oferecer, montou o pratinho do bebê, se quiser regar com azeite de oliva, será mais saudável e esse bebê vai absorver esse alimento de uma forma maior, tá? E um dos erros mais comuns que eu vejo e umas dúvidas mais comuns no consultório:
Não há necessidade de colocar sal em nenhum momento do cozimento dos alimentos, tá? Não precisa colocar sal. O sal, ele não vai ter benefício nenhum para esse bebê e na fase adulta ele pode trazer riscos de hipertensão, além de tornar o paladar desse bebê mais exigente em relação aos alimentos salgados. Então, nesse momento, não será necessário. Temperos naturais podem ser oferecidos. Salsinha, cebolinha, cebola, manjericão, orégano, páprica, todos os temperos saudáveis que vocês têm nas casas, ou que vocês fazem uso, ou que vocês costumam colocar, podem colocar à vontade, tá? Não tem problema. Então, como montar o cardápio desse bebê? A primeira semana, vamos começar com as frutinhas, 2 vezes ao dia, pode ser na parte da manhã, pode ser na parte da tarde, não tem um horário certo, desde que você coloque e se adeque esse horário como mais fácil para a família. Um horário que a família esteja reunida, um horário onde todas as pessoas estejam ali também se alimentando, para que esse bebê vá se integrando aos hábitos familiares. Feito isso, na primeira semana, introduziu as frutinhas, 2 ou 3 variedades de fruta, o bebê aceitou bem, daí vamos partir para o primeiro almoço. Lembrando dos grupos alimentares, também das leguminosas, que são as proteínas vegetais, que é o feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Inclusive, são alimentos muito nutricionalmente ricos, que têm uma fonte grande de proteína vegetal e de ferro, e esses podem fazer a base desse alimento desse bebê. E aí nós vamos seguir com um alimento de cada grupo alimentar, incrementado nessa papinha, nesse pratinho. E o mais importante, quando a gente coloca um alimento de cada grupo, não fazer uma mistureba, tá? Eu vejo isso muito acontecer. Não é para misturar aquela papinha e fazer aquele creme ali. É para colocar os alimentos separados, para aquele bebê aprender o gosto de cada alimento, aprender a assimilar a textura, aprender a assimilar a cor, e isso faz parte tanto visualmente quanto no paladar. Então vamos separar, tá? Todos os alimentos e oferecer um por um. Vai ter preferências? Vai. E vai ter alimentos que ele não vai aceitar? Vai. Mas é importante a gente aceitar, diversificar o alimento, diversificar a forma de fazer. Por exemplo, eu dei cenoura ralada, o bebê não aceitou. Então eu vou dar uma cenourinha cozida. Ou eu dei um ovo cozido, o bebê não aceitou, vou fazer um ovo mexido. Então isso é importante, diversificar a forma de preparo para esse bebê assimilar cada vez mais. E outro ponto extremamente importante, que deve ser iniciado junto com a introdução alimentar, é a introdução de água. Água filtrada, de preferência, ou água mineral, e deve ser oferecida à vontade, livre demanda, para esse bebê poder também começar nessa introdução alimentar se hidratando. Outro ponto que a gente sempre comenta, que é muito importante, a introdução alimentar, ela não vai substituir o aleitamento ou uma mamadeira, no caso da fórmula infantil. Nesse momento, ela vai ser complementar. Então, por mais que o bebê coma ali uma fruta inteira, ou coma um pratinho cheio de legumes, cheio de tubérculos, com feijão, ele não vai deixar de mamar nesse momento. E nem é para isso acontecer. Dali 1 mês, 2 meses, a introdução alimentar já vai estar bem estabelecida, o bebê já vai estar aceitando bem os alimentos, aí sim, aí ele vai começar a substituir uma das mamadas para colocar um alimento, para colocar uma refeição no lugar daquele mamar, da amamentação materna, da fórmula infantil. Então, nesse momento, não precisamos de substituir, tá? Se esse vídeo faz sentido para você, deixe aqui o seu like e também compartilhe com outras mamães, com outros papais que estão passando pelo mesmo momento da introdução alimentar. Além disso, deixe a sua pergunta, deixe a sua dúvida nos comentários. Nós vamos conversar sobre isso. Vou ficando agora por aqui. Um abraço.